Atenção, pessoal do primeiro ano do ensino médio. É hora de mais uma videoaula. Dessa vez, a videoaula vai ser um resumo da parte teórica a respeito de função quadrática ou função do segundo grau. Vamos fazer rapidamente uma retomada sobre função e função do primeiro grau, apenas na definição. Primeiro, função é uma relação de dependência entre duas grandezas, do ponto de vista de matemática, né? Formal. É uma relação de dependência entre duas grandezas. Uma que nós chamamos de x, outra que nós chamamos de y. O y dependendo do x. X domínio, y imagem. Ok? Esta relação de dependência, em geral, na linguagem da matemática, ela vem representada algebricamente, quer dizer, a linguagem da álgebra, lei de formação, ou então representada graficamente, feita uma representação gráfica, que é, vamos dizer assim, o retrato da função. Ok? Isso aí. Lembrando, essa relação de dependência entre o x e o y não é uma relação qualquer. É uma relação na qual, para cada valor do domínio x, existe um único correspondente y. Vimos anteriormente na sala de aula que a função do primeiro grau é aquela em que, na sua lei de formação, a variável x, a incógnita, x, tem no máximo expoente 1. Então, é assim que eu reconheço numa expressão algébrica que estiver representando a lei da função, se ela é do primeiro grau. Incógnita x, maior expoente 1. Então, é uma função do primeiro grau. Função quadrática. Vamos ver o que é então. Primeiramente, em relação à sua lei, da mesma forma que a função do primeiro grau, a função quadrática, ou função do segundo grau, é aquela cuja representação algébrica, a lei de formação, é uma lei que tem o aspecto fx igual a x ao quadrado mais bx mais c. Este trinômio, quer dizer, essa expressão algébrica aqui, com 3 termos, ela é a expressão que, de modo geral, caracteriza uma função, a lei de uma função quadrática, ou função do segundo grau. Motivo? Maior expoente que a incógnita x tem na lei é 2. Então, é uma função do segundo grau. A, B, C são os coeficientes da lei de formação. O A, coeficiente do termo do segundo grau, do x ao quadrado. B, o coeficiente do termo do primeiro grau, x elevado a 1. E C, o termo independente de x. Agora, observe que esta lei só representará uma função quadrática desde que ela contenha o termo do segundo grau. E para isso, é bom a gente colocar como observação, o A deve ser um número real diferente de 0. Porque se o A for igual a 0, a lei perde esse termo do segundo grau e ela deixa de ser uma função quadrática. Ok? Muito bem. Cálculo das raízes. Toda função, como nós vimos anteriormente, ela possui as suas raízes. A função do primeiro grau tem a sua raiz. A função do segundo grau tem as suas raízes. Pelo fato de ser segundo grau, tem 2 raízes. Você vai ver isso depois. Raiz, recuperando. O que é uma raiz de função? É aquele valor de x que faz o y
zerar, tá? Ser um valor nulo. Então, na lei de formação, que é a lei, a expressão algébrica, que mostra a relação entre o y e o x, em outras palavras, é aquela expressão em que eu faço uma conta com o x para encontrar o correspondente y, não é? Nesta lei que aparece aqui, para que eu encontre quais são esses valores de x que fazem o y ser igual a zero, é o óbvio. Pego a conta que é feita com o x e digo que ela tem que ser zero, visto que raiz é o valor de x que torna o y igual a zero. Então, basta eu fazer a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ao colocar essa condição, eu estou dizendo que alguns valores de x fazem esta conta produzir o resultado zero. Ou seja, fazem o fx ou y igual a zero. Portanto, então, esses valores de x que eu encontrar são as raízes da função. Esta equação, como está montada, recordando lá do 9º ano, ela é uma equação conhecida de vocês. É a equação do segundo grau, que para ser resolvida, em geral, a gente utiliza a fórmula do Bhaskara. Então vamos recordar lá, fórmula de Bhaskara. Primeiro, o delta, ou discriminante, que a gente aprende lá no 9º ano. Na equação do segundo grau, o delta é aquele valor calculado com a expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Este é o cálculo do delta. E a fórmula do Bhaskara? X igual menos b mais ou menos a raiz quadrada desse delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, estes aqui são os elementos que eu preciso para resolver a fórmula de Bhaskara. E, com isso, achar as raízes dessa equação, que serão também as raízes daquela função. Ok? Então, para determinar as raízes de uma função do segundo grau, função quadrática, a gente pega a lei da função igual a zero. Com isso, monta-se uma equação do segundo grau que é resolvida com a fórmula de Bhaskara. Convém aqui agora a gente fazer uma pequena ponderação, uma pequena observação. Veja que aqui na fórmula de Bhaskara, o delta é um valor que aparece debaixo de uma raiz quadrada. Né? Ele aparece como radicando de um radical de índice 2, uma raiz quadrada. Eu tenho, então, que na fórmula de Bhaskara, fazer a raiz quadrada do delta. Ora, nós aprendemos que raiz quadrada de algum número no campo dos números reais só é possível de ser feita se esse número for positivo. Assim, para resolver essa conta da fórmula de Bhaskara, essa conta toda, eu preciso de fazer a raiz quadrada do delta, que só é possível se o delta for um número positivo, ou no máximo zero. Então vamos fazer uma seguinte ponderação. Suponhamos que, dada a lei de uma função, eu observo que o delta é um número positivo. Ora, se o delta é positivo, é um número positivo, então aqui na raiz quadrada de delta eu vou encontrar um valor. Então, na fórmula de Bhaskara, para encontrar o valor do x, eu vou poder fazer duas contas diferentes. O menos b mais a raiz do delta e o menos b
menos a raiz do delta, para depois dividir por 2a. Como é possível fazer a raiz quadrada do delta, então eu vou poder encontrar duas respostas para o x. Ou seja, quando o delta é maior do que zero, eu posso afirmar que a função que eu estou trabalhando com ela é uma função tal que vai apresentar duas raízes reais distintas ou desiguais. Ok? Quer dizer, não é preciso que eu resolva a fórmula de Bhaskara e encontre as raízes para eu dizer ou afirmar que a função que está sendo apresentada para mim vai ter duas raízes reais diferentes. Basta eu calcular o delta e observar se ele é um número positivo. Nesta condição, de que o delta seja maior que zero, eu posso garantir a função terá duas raízes reais distintas. Agora, se eu faço o cálculo do delta e observo que esse delta é igual a zero, quer dizer, calculei o delta, meu quadrado menos 4ac, e vi que ele deu zero, na hora que eu for fazer a fórmula de Bhaskara, aqui eu vou calcular a raiz quadrada de zero, que vai dar zero. Portanto, no cálculo do x, que é o restante da conta da fórmula de Bhaskara, eu vou ter as duas contas, menos b mais zero, e depois menos b menos zero, para dividir por 2a. Ora, menos b mais zero e menos b menos zero dá o mesmo resultado. Portanto, esta fórmula de Bhaskara, ao invés de me conduzir a dois resultados diferentes, vai me conduzir a dois resultados iguais. Portanto, eu posso afirmar, neste caso, que a função que eu estou trabalhando com ela possui duas raízes reais iguais. Ou, como se costuma dizer, uma raiz dupla. Quer dizer, o mesmo número é raiz dessa função duas vezes. No terceiro ano, você vai aprender uma matéria que chama equações polinomiais. Lá você vai ficar bem esclarecido sobre isso. Mas aqui já deu para a gente dar conta do recado. Então, voltando. Tem uma função quadrática dada pela sua lei. Não preciso achar as suas raízes para eu afirmar que ela vai ter duas raízes distintas ou duas raízes iguais. Basta calcular o delta e ver em quais dessas duas condições o delta se encaixa. Se o delta é positivo, duas raízes reais distintas. Se o delta é nulo ou igual a zero, duas raízes reais iguais. E, obviamente, agora, para a gente arrematar, se eu observo nessa conta que o delta é um número negativo, ou seja, se eu faço essa conta, b ao quadrado menos 4ac, e encontro para o delta um valor negativo, quando vier aqui para a fórmula de Bhaskara, eu vou ter uma situação impossível de ser resolvida no campo dos números reais, que é a raiz quadrada de um número negativo. Ora, se eu não posso, estou impedido de fazer esta conta, eu estou impedido de fazer o restante da conta também. Portanto, eu posso afirmar que, neste caso, dentro dessas condições do delta, a função que eu estou trabalhando com ela não possui nenhuma raiz real. Então, esta aí é o primeiro conhecimento que você tem que ir aí já guardando, né, memorizando, da parte teórica sobre função quadrática. Para encontrar as raízes, fórmula de Bhaskara. Para afirmar alguma coisa sobre as suas raízes, faça o cálculo do delta e veja em qual dessas três condições esse valor se encaixa. Delta positivo,
duas raízes reais distintas. Delta nulo, duas raízes reais iguais. Delta menor que zero, nenhuma raiz real. Ok? Tá entendido? Então, primeira parte do resumo teórico sobre a lei de uma função quadrática é essa. Outro dado importante. Existe na função quadrática uma relação, vou colocar o título aqui, uma relação entre os coeficientes, quer dizer, o A, B e o C. Desculpem a minha letra, hein, que está difícil. E as raízes. Existe uma relação entre os coeficientes A, B e C da lei da função quadrática com as suas raízes. Quais são elas? Muito simples. Digamos que a função fx tem a lei ax ao quadrado mais bx mais c. E que essa função, quando eu fiz a fórmula de Bhaskara, ou quando faço a fórmula de Bhaskara, encontro lá duas raízes diferentes. As raízes x1 e x2. Então, essas daqui são as raízes dela, que eu encontrei quando fiz a fórmula de Bhaskara. O que estou dizendo é que existe uma relação entre os coeficientes CBA, ou ABC, e o x1 e x2, que são as raízes. E essa relação é o seguinte, fácil de guardar. Quando eu somo as duas raízes, o x1 mais o x2, eu encontro um resultado numérico, que coincide com o mesmo resultado que eu operar com os coeficientes A e B da seguinte maneira: menos B sobre A. Quer dizer, olhando a lei da função, se eu faço a conta menos B sobre A, menos B dividido por A, o resultado que eu encontro para essa conta é o mesmo que eu encontro quando eu somo as duas raízes. Então, mais uma vez, para eu encontrar a soma das duas raízes de uma função quadrática, eu não preciso necessariamente de encontrar as duas. Basta eu me lembrar que, sejam elas quais forem, a soma delas vai coincidir com menos B sobre A. Enquanto o produto entre elas, quer dizer, se eu multiplicar a primeira pela segunda, esse resultado coincide com a operação C sobre A. Ou seja, se na lei da função eu fizer a conta C dividido por A, o resultado que eu encontro para essa conta é o mesmo que eu encontraria se eu achasse as duas raízes x1 e x2 e multiplicasse uma pela outra. Então, guardando, na função quadrática, soma das raízes é o mesmo que menos b sobre a. Produto das raízes, c sobre a. Então, tem aí, pensando na parte de lei da função quadrática, dois pontos importantes da sua em relação à parte teórica. Uma, a relação entre o delta e o número de raízes, que nós vimos no outro slide, e agora a relação entre os coeficientes, que aparecem na lei, e as raízes, sendo a relação esta, a soma menos b sobre a e o produto das raízes, c sobre a. Ok? Então, isso é a interpretação que a gente pode guardar e deve sobre a parte teórica com relação à lei de formação da função quadrática.
Isso vai aparecer nos problemas de várias maneiras. Por exemplo, ele pode colocar um exercício em que ele dá a lei de formação e pergunta qual é a soma das raízes dessa função. Ou ele pode perguntar, nesta função existe uma letra desconhecida, além da incógnita. Qual é o valor dessa letra, sabendo que esta função não tem nenhuma raiz real? Então, aí eu uso a teoria sobre a relação entre o delta e o número de raízes para fazer. Depois nós vamos ter um slide, uma aula, só com algumas resoluções de exercícios. Mas, por enquanto, nós vamos trabalhar com a parte teórica. Então, parte teórica. Teórica. Quando a função é dada pela sua lei, está aí nesses dois slides. É a parte mais importante que você precisa de memorizar para poder ser proficiente nas provas que você vai ter que fazer, tanto em sala de aula, como também no PISME ou no Enem, e que envolver a lei de formação de uma função quadrática. Na próxima aula, próximo slide, nós vamos continuar com o mesmo assunto, só que nós vamos responder essas mesmas perguntas de hoje e mais algumas, mas quando a função quadrática estiver sendo representada não pela sua lei de formação, mas pela sua representação gráfica ou seu gráfico. Então, até a próxima aula e tchau para vocês.